Fala aí pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto específico, cara. Vamos falar aí do Vasco, cara, como que vai ficar o Vasco para a próxima temporada, venda da SAF do Vasco, cara, é a única solução para o Vasco aí tentar mudar drasticamente o seu cenário em 2025. Será que o Grego vai comprar a SAF do Vasco? Vamos falar, explicar aqui melhor, passo a passo, como que está essa venda da SAF do Vasco, potenciais interessados aí que já estão negociando a compra da SAF com o Vasco. Também o que irá mudar no Vasco com a possível chegada do Grego, Edu Gaspar podendo ter uma grande influência dentro do Vasco, muita coisa pra gente falar. Mas antes de começar, aí já sabe, né, meu amigo? Deixa aquele likezão aí pra fortalecer, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito aí. Nossa meta agora é chegar a 30 mil inscritos. Ativem o sininho das notificações aí para você receber os vídeos aqui do nosso canal. Tá aberto aí o mercado, né, cara? Muitas especulações. A gente está de volta aqui com o nosso canal. Já postei vídeo na semana passada. Se inscreve aí para você receber tudo que a gente colocar aqui no canal. Bom, pessoal, essa semana aí o grande assunto no momento aí envolvendo venda de um clube aqui no Brasil, novamente aí o Vasco da Gama podendo ser vendido, ter a sua SAF vendida para um investidor após não dar nada certo com a CSA7 Partners, a empresa que faliu, né, meu amigo, que se dissolveu totalmente, foi para o Beleléu e o Vasco está totalmente perdido sem um investidor, né? Porque a situação é muito caótica dentro do Vasco. O Vasco hoje está na mão do associativo, com o Pedrinho no comando, é o atual presidente do Vasco e ele está gerindo o clube. O Vasco não tem recursos suficientes para se autossustentar, não é? Essa é a grande verdade. O Vasco hoje vive uma crise financeira muito grave e que preocupa e preocupa muito o torcedor vascaíno para 2025. A única solução, a salvação do Vasco seria a venda da SAF. Só que tem vários problemas aí por trás dessa potencial venda. Para você entender melhor essa situação, o associativo do Vasco, que é quem está controlando o futebol do Vasco hoje, detém 30% aí das ações da SAF do clube. Enquanto isso, a CAP, que está gerindo hoje os negócios da antiga empresa CSA7 Partners, detém 31% e 39% está em disputa na arbitragem da FGV, que segundo o presidente do Vasco, Pedrinho, é praticamente impossível que o Vasco perca essa porcentagem. Em meio a todo esse problema judicial, todo esse problema aí que envolve o clube, é necessário que o Vasco consiga achar um investidor antes de mais nada, um cara interessado em comprar a SAF do clube e, de acordo com as informações atualizadas que temos, é de que o Vasco e também a seguradora CAP, que é quem está gerindo os negócios da CSA7 Partners, estão bem alinhados. Os dois concordam sim com a nova venda da SAF, só que a CSA7 Partners vem sendo processada por uma empresa chamada Lidenhall. Essa empresa pode dificultar aí uma transação da venda da SAF do Vasco para um novo investidor. Mas há informações dos bastidores que isso não será um problema tão grave assim, a ponto de não ser resolvido. Fato é de que o ponto principal, como já deixou claro o Pedrinho em várias entrevistas coletivas que ele concedeu, é ter um investidor concreto. É um cara que vai chegar, vai fazer uma proposta oficial, uma proposta do agrado do Vasco. Antes de mais nada, tem que ser uma proposta do agrado do Vasco, financeiramente falando. Se não for, certamente o Vasco vai demorar aí para vender. Mas se chegar uma proposta boa, certamente o Vasco deverá vender a SAF, já que o Pedrinho confirmou que é o desejo dele e da sua diretoria a venda da SAF do Vasco e que não quer ficar com o futebol, não quer gerir o futebol do Vasco e tampouco voltar para a mão do associativo como está atualmente. Em meio a todo esse imbróglio judicial, existem potenciais interessados, investidores que inclusive já contrataram advogados aqui no Brasil para tratar dessa negociação com o Vasco, pessoas que já estão aqui no Brasil para trabalhar numa potencial compra aí da SAF do Vasco, e entre eles está o grego Evangelos Marinakis. É o que a maioria dos vascaínos querem no Vasco, é a chegada desse grego, que vem causando um grande alvoroço nos vascaínos após ele confirmar que está em negociações com o clube. Ele concedeu uma entrevista aí ao canal Sky Sports lá na Inglaterra e confirmou que está em negociações com o Vasco aqui no Brasil e que deseja fazer um projeto muito grande aqui no futebol brasileiro e, claro, tornar o Vasco uma potência. Para isso, ele terá a ajuda do Edu Gaspar, que estava trabalhando no Arsenal até pouco tempo, trabalhou na seleção brasileira também como diretor executivo. E agora ele foi contratado pelo grupo do Grego e terá papel fundamental dentro do Vasco, caso a SAF do Vasco seja vendida para o Marinakis.
Fato é de que a situação com o Marinakis é a seguinte, foi esclarecida pelo Globoesporte.com, que entrou em contato com a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco deixou muito claro que o Marinakis está na última posição aí para comprar a SAF do Vasco, que fez meio que sondagens iniciais, apesar de ter assinado um NDA, que é um documento que você não pode divulgar que está em negociações com o clube ou com a outra empresa, seja o que for. Ele acabou divulgando isso lá no Sky Sports, falando que está em negociações com o Vasco. Isso pegou muito mal dentro do Vasco, o Vasco foi pego de surpresa após as declarações do Grego e foi revelado aí pelo Globoesporte.com que ele não estaria à frente das negociações, que além dele, uma empresa americana, um grupo italiano e também fundo árabe estariam aí negociando essa SAF e estariam à disposição para comprar o Vasco. Poderiam estar à frente do Grego aí nas negociações. Essas informações foram confirmadas pelo Globoesporte.com após aí o ex-apresentador e jornalista Thiago Leifert confirmar que todos eles estão interessados no Vasco. E o italiano, que poderia também gerir a SAF do Vasco, seria aí o investidor italiano Andrea Radrizzani, ex-dono do Leeds e atual controlador da Sampdoria. Vale ressaltar que os dois clubes estão muito mal na segunda divisão, lá tanto no campeonato inglês e também no campeonato italiano, e principalmente a Sampdoria, que é quem ele está controlando atualmente. Esse cara é o italiano interessado em comprar a SAF do Vasco. Além do Marinakis, ele foi o único nome aí vazado. Não sabemos ainda quem são os americanos e tampouco quem são os árabes interessados aí em comprar a SAF do Vasco. O cenário atual é esse, né? O Vasco tem que ser vendido de qualquer maneira, porque senão o ano de 2025 pode ser muito preocupante. Caso o Vasco não ache um investidor o mais rápido possível, o Vasco vai ter que se virar de qualquer maneira, o Pedrinho vai ter que tentar buscar patrocínios, tentar buscar investidores para tentar fazer empréstimos aí ao Vasco, para o Vasco tentar manter uma folha salarial um pouco mais interessante para o clube lutar por coisas importantes na temporada. O Vasco está perto aí de conquistar uma vaga sul-americana e também, lógico, não ser rebaixado no ano que vem, porque com certeza esse será o grande objetivo do Vasco em 2025, se continuar na mão do associativo. Como a gente falou no início do vídeo, o Vasco está falido, não tem dinheiro para investir assim em contratações. E isso já foi confirmado pelo próprio presidente do Vasco, Pedrinho, dizendo que nomes que o Vasco irá contratar serão da segunda ou até mesmo da terceira prateleira aí no mercado nacional e mercado internacional. O torcedor, lógico, vê na SAF a grande esperança, a venda da SAF, a grande esperança aí do clube voltar aos dias de glória, assim como aconteceu lá no Botafogo, que foi campeão no final de semana da Copa Libertadores. E você, torcedor vascaíno, o que você acha do Grego Marinakis? Qual para vocês aí é o melhor nome para comprar a SAF do Vasco? Quem você quer como novo gestor do clube? O que tem que acontecer no Vasco é não errar novamente essa venda, né, cara? Porque o Jorge Salgado, presidente, culpado, né, por ter vendido a SAF do Vasco para a CSS Partners, sumiu do mapa. O cara sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com o Jorge Salgado e o Vasco esteve na mão de bandido, né, cara? Porque os caras deram um golpe no mundo inteiro, lavagem de dinheiro, um monte de coisa que aconteceu na empresa norte-americana, o que levou à falência de vários processos judiciais ao redor do mundo, né? E o Vasco está no meio de tudo isso. Deixa nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto da venda da SAF do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Muito obrigado aí. Tamo junto. É nóis.